nestes 50 anos da nossa independência, evocando com emoção a memória inesquecível do presidente Eduardo Chivambo Mondlane, o visionário arquiteto da unidade nacional, que uniu os nossos moçambicanos em torno da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, o movimento que liderou a epopeia libertária do povo moçambicano. Os avanços que Moçambique vem alcançando são resultado do trabalho dos próprios moçambicanos, sem descurar o apoio prestado pelos parceiros e países irmãos. Neste momento histórico, reafirmamos o nosso compromisso com ideais da liberdade, da paz e do progresso. E apelamos a todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico e na diáspora, para que continuem a construir juntos o país que sonhamos. Vamos continuar a construir um Moçambique unido, pacífico e democrático. Muitos homens e mulheres com boa posição e salário têm, além da esposa, mais 2 ou 3 mulheres, às vezes bem mais novas do que eles. Os jovens acreditam que são mais homens quando têm a namorada, a pita de sacar a cena, a coroa que banca. São pleias. Diz-se também que as moças, essas, para além do namorado, têm vários ministérios que ajudam nas diferentes despesas. Enfim, vamos lá ver como isso funciona. Este é o diretor Sitoy, casado com a dona Amélia. Ele é uma pessoa muito ocupada. São reuniões para aqui, reuniões para lá. Para a Kátia e para a Nath, o diretor Sitoy é um ministério, o das finanças, mas não chega, a vida está difícil, porque a universidade está muito cara. A Nath, que namora com o Nuno, precisa de um ministério da educação, o senhor Nhanwaka, que é casado. Já a Kátia tem um swing com o Django, que também namora a Lina. O Django é um player, faz manutenção à dona Débora, coroa que é o seu ATM e que é esposa do Sr. Smith, dono de um lodge, que põe pressão na Bia, que trabalha na caixa do restaurante e que também solicita os préstimos da Terezinha. Mas paremos um pouco. Se todos estes relacionamentos implicam relações sexuais, isso significa que todos têm relações sexuais uns com os outros. Imaginem se o Django tiver o HIV. Então, pode ter passado para a Lina, para a Kátia e para a Débora. Portanto, todos correm o risco de serem infectados com o vírus, já que fazem parte da mesma rede de relações sexuais. E você, pertence a alguma rede? Pare e pense. Andar fora é maninga arriscado. Com apoio da USAID e Fundo Global. Saudações, caro telespectador, e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Saiba Mais. É aqui, caro telespectador, como sabe, onde levamos várias informações para podermos então fazer saber e dar aquelas que são as nossas curiosidades. Na presente edição vamos falar aqui do papel dos clubes ambientais na promoção da educação ambiental formal e informal. E para o efeito temos aqui vários convidados que vão falar sobre a limpeza e vão falar aqui também da educação ambiental. Para o efeito, estamos com a senhora Edna Nhantumbo, ela que é oficial de engajamento comunitário Moza Hydroponic, e também estamos com o senhor Delton César, que ele que é engenheiro agrícola ambiental e ativista também ambiental, a quem vou saudar. Saudações, obrigado por ter aceito o nosso convite e sejam bem-vindos. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui, vamos falar sobre o tema do papel dos clubes ambientais nas escolas no que concerne a disseminação da educação ambiental. Acredito que vai ser um debate, eu vou colocar isso como uma conversa em que poderemos juntos aprender. Exato. Muito obrigado. Também saudar ao Sr. Delton César. Saudações e seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão em casa. Vamos conversar.
devido a isso. Então, avancemos. Exato. Começando mesmo com a senhora Edna Nhantumbo. Fale-nos um pouco sobre a vossa organização. A Mosa Hidroponic, ela é uma empresa jovem que foi fundada no ano 2018. Ela literalmente trabalha com agricultura sustentável, a hidroponia. Eu prefiro colocar como agricultura do futuro. Ok. Nós basicamente trabalhamos com a produção de hortícolas usando apenas água rica em soluções nutritivas que permitem com que a planta ela cresça. É um mundo em que nós vivemos as mudanças climáticas, acabamos vendo como uma questão de adaptação às mudanças que estamos a ver ultimamente. Porque não danificamos o solo, não usamos uma percentagem significativa por passar da água, ou seja, usamos menos água do que a agricultura convencional. Poupamos cerca de 90% da água, fora que nos dá mais o espaço para termos um produto ainda mais limpo, saudável, sem usar pesticidas para o espantamento das pragas ou doenças, porque é um sistema controlado, porque evita com que pragas elas entrem dentro da produção ou dentro da própria estufa. Okay. E como é que está a ser o vosso trabalho aqui na província de Manica? Por acaso nós estamos a trabalhar em um projeto, esse projeto de sustentabilidade ambiental, empoderamento juvenil. Calha que nós estamos a trabalhar mesmo com crianças, porque nós partimos do pressuposto que as crianças, sendo os futuros governantes do amanhã, e se começarmos do pequeno hoje, torcendo o pensamento ou colocando a questão da educação ambiental ainda cedo, podemos ter futuros governantes que se preocupam com as questões ambientais. Porque existe aquilo que nós geralmente chamamos de pegada ecológica. Pegada ecológica geralmente mede o quanto um indivíduo ele pode danificar ou não o meio ambiente. Então, eles crescendo sabendo como é que pode desproporcionar essa pegada ecológica, já nos ajuda, ou seja, é um ponto em que nós vemos algo positivo a fim de termos uns futuros governantes ou futuros empreendedores que se preocupam em não danificar o solo. Exato. Há uma situação que está a acontecer, sobretudo na província de Manica, sobre a poluição das águas. Como é que olha para esta situação? Temos esse caso que em algum momento nas torneiras sai aquela água suja por causa da mineração. Como é que olha para esta situação? Na verdade é péssima. Eu quando cheguei cá, deparei-me com essa situação, eu só fiquei a pensar como é que há essa exploração de mineral, porque a contaminação da água envolve muitas componentes. Se nós poluímos água, basicamente nós prejudicamos a saúde dos animais aquáticos que lá existem. Se nós prejudicamos a saúde do animal aquático que lá existe, depois vão lá os pescadores, vão lá pescar o peixe e depois chega à mesa do indivíduo, fica com alguma dor de estômago, por exemplo, mas esquece que é por causa daquela ação que ela teve, que é o poluir as águas. É uma situação degradante, de verdade, e se as autoridades elas se dessem tempo para ver se eles conseguem, de certa forma, nem que seja para fechar por um período, nós estamos a prejudicar muitas pessoas. Existem pessoas que não têm nenhuma condição de, por exemplo, comprar uma água mineral, tem que depender exatamente das torneiras e já não está a ser purificada como antes, o que já dificulta. Já estão a existir muitos casos de doenças, cóleras, de beber água suja. Então, acho que podemos prestar muita atenção nesses pontos e eu poderia aproveitar agora e chamar a atenção das autoridades para que se eles pudessem prestar atenção nisso, porque esse seria salvar uma vida.
Muito bem, ainda temos muito para conversar, mas vou agora ouvir do Sr. Delton. Indo à mesma questão, porque é uma situação que comove toda a província, falando sobre a poluição das águas. Como é que olha para esta situação e como alguém que trabalha na área do meio ambiente, como é que olha para esta situação? É mesmo grave, né? Mas talvez para não fugir muito do nosso tema, acredito que os nossos superiores estão a fazer alguma coisa para combater este problema, né? Claro que é um problema grave, estamos a consumir vários químicos, que é o mercúrio, também temos a própria lexívia, para tratar. Aquilo junto vira outro composto químico. De certa forma pode perder aquilo que é a nossa saúde. Nós estamos a tratar a água, não. Estamos a misturar mais elementos químicos, aquilo pode agravar a situação. Acredito que os nossos superiores estão a fazer alguma coisa para passar deste problema, né? Okay. E devemos esperar. Mas, na sua opinião, o que deve ser feito para ultrapassarmos essa situação? Primeiro é muito simples. Ou pode ser simples para nós, não é difícil para os que estão em frente disto, é parar a mineração. Okay. É a primeira atitude. É paralisar a mineração e aplicar algumas técnicas de recuperação daquela área. Okay. Devemos lá colocar plantas que possam suprir, digamos isso, aqueles minérios que estão naquelas águas. Muito bem. Muito bem. Sendo alguém que tem a matéria completa, acredito eu, na área agrícola, como é que vem a relação entre práticas agrícolas sustentáveis e educação ambiental nas escolas, neste caso? A relação é muito vasta e muito simples. Há questões dos nossos quintais. Temos lá espaços em que podemos incorporar alguma horta vertical, podemos incorporar alguns adubos orgânicos, como uma simples casca de banana, podemos tornar ele em composto orgânico, em compostagem. Então são técnicas pequenas que o educador ambiental ou o clube ambiental deve passar para as comunidades. Ok. E que tipo de apoio técnico, ou pode ser também científico, que pode ser oferecido pelos engenheiros ambientais aos clubes? Apoio científico, técnico, é monitorar certas atividades, como o menos uso de químicos, fertilizantes químicos, monitorar aquilo que são as queimadas. Muitas comunidades usam a queimada como uma estratégia de limpeza nos campos. Okay. Então devemos lá chegar, através dos clubes ambientais, chegar lá nas comunidades e dizer não, podemos evitar queimadas controladas ou evitar queimadas nos nossos solos e optar pela cobertura morta do mesmo solo. Okay. Então é uma prática que pode evitar a redução das queimadas e preservar também o nosso solo. São soluções que nós, como engenheiros agrícolas, podemos trazer para as nossas comunidades e também para os clubes ambientais. Muito bem, só para atualizar o nosso caro telespectador, estamos aqui a falar sobre o papel dos clubes ambientais na promoção da educação ambiental formal e informal. Estamos aqui neste momento com a senhora Edna Nhantumbo, assim que é, e também o senhor Delton César. Indo a questão para a senhora Edna, como é que a vossa organização está a trabalhar, como tem integrado a educação ambiental, sobretudo na educação infantil? A Mosa Hidroponic, recentemente, ela tem o departamento da adolescência. Como eu tinha referido, nós acreditamos que é do pequeno que se torce o pepino. Então, esses nossos adolescentes, eles têm esse papel de disseminação da informação no que concerne à educação ambiental. Fora que nós já estamos a trabalhar em um projeto em que nós vamos
nós estamos a educar as crianças, indo mais para falando da educação formal, porque não tem sido frequente. Ok, eu sei que em classes do ensino geral temos aquelas disciplinas, aquela disciplina agropecuária, que geralmente elas nos ensinam como plantar por aí fora, mas acredito que não temos numa formação, numa educação formal, aquela matéria que nos ensinam, que pode dar ao aluno a ter mais consciência na preservação do meio ambiente. Então, nós, como as hidropônicas, nós introduzimos o Green Mindset, que significa a mentalidade verde, nas escolas, onde trabalhamos com a mudança ou com a conscientização dos meninos, a fim de mudar aquela mentalidade que eles tinham. No sentido de, se eles jogavam lixo fora, eles agora passam a se sentir mal por jogar lixo fora, porque sabem que aquilo tem um impacto negativo no meio ambiente. Aquele papel que eles jogam, aquele plástico que eles jogam, ele pode ir para o mar, e se vai ao mar, o peixe, ele pode consumir. E o plástico é um resíduo que demora a se degradar. Ao consumir o plástico, o peixe, ele pode talvez sofrer alguma morte, pode ser não instantânea, como também ele pode ser pescado a fim de chegar no prato do consumidor. Então, nós buscamos trazer a educação ambiental como parte integral da educação a nível escolar. Há um apoio que vocês dão aos clubes ambientais? Sim, quais são? O apoio que nós damos aos clubes ambientais. Como eu disse, nós trabalhamos um projeto, somos implementadores. Nós damos apoio técnico na montagem de estufas, na produção também das hortícolas. Ok. Indo ao Sr. Delton, gostaria de saber quais são as práticas que recomenda para os clubes ambientais para que promovam e despertar a consciência ecológica nas crianças, sobretudo. Para os clubes ambientais que cheguem às comunidades, apresentem alguns planos de produção de hortícolas, de reutilização de resíduos sólidos, de plantação de mudas, restauração de algumas áreas nos nossos bairros. Acredito que chegando aos nossos bairros podemos lá encontrar vários resíduos sólidos. Então, que apresentem algumas ideias de como reutilizar, como reciclar, façam pequenas hortas nos nossos quintais, podem fazer também compostagem a partir de resíduos sólidos ou sobras de comida que a própria casa produz. Ao invés de jogar fora, ok, mas não existe jogar fora, né? Exato. Todos estamos num planeta Terra, então fora não existe. Exato. Então, ao invés de descartar Exato. aquela casca de banana, palha de milho, podemos fazer aquilo que é compostagem. E dessa compostagem temos aquele nosso fertilizante orgânico. E esse fertilizante orgânico vamos utilizar para adubar a nossa horta lá em casa. Então são pequenos gestos, né, que podem mudar muito aquilo que é a nossa sociedade. Ok. E como é que olha para a recolha de resíduos sólidos a nível da cidade de Chimoio, sobretudo? Isso pode criar algum impacto negativo para a vida da comunidade? De certeza cria sim, mas a nível da cidade de Chimoio a recolha já é satisfatória. Ok. Ficando apenas aquilo que é a deposição final ou a reutilização ou reciclagem. Okay. Recolhemos sim, mas o que fazemos com aquele resíduo? Não temos ainda um sistema apropriado para a reutilização e reciclagem daquele resíduo. Okay. Então, faltando ainda que se fazer um trabalho de base para que se possa minimizar que são os efeitos dos resíduos sólidos. Okay. Não adianta recolher quintal de quintal ou varrer toda a cidade se não temos onde
transformar aquele resíduo. Exatamente. E indo à realidade da cidade de Chimoio, sobretudo em alguns bairros, alguns residentes deitam assim lixos no chão, não nos contentores como tem sido. Como é que olha para esta situação? Isso pode criar algum problema ambiental ou... De certeza vai criar algum problema ambiental, falando especialmente do plástico. Ok. Quando chove, há aquilo que é a percolação das águas e leva consigo todo aquele resíduo sólido para os rios, entupir valas, cria também uma poluição visual, um aspecto nas zonas. Então, é um problema que existe e sabemos, e chamamos novamente os clubes ambientais. Que cheguemos nos bairros, cheguemos nos quintais, podemos lá chegar, não, o menino, o estudante, com este plástico podemos utilizar, fazer uma bola de futebol, com essas garrafas podemos ornamentar as nossas casas, com essa garrafa plástica podemos fazer algumas cadeiras. Então temos que ir lá, além de sensibilizar apenas, trazer também soluções para aquele resíduo, mostrar como mais bem o que se pode fazer com aquele resíduo. Exato. Muito bem. Pode. Fora que o papel exatamente dos clubes ambientais é exatamente esse, disseminar a informação. Porque o fato de nós termos os clubes ambientais significa que é um grupo de jovens que eles entendem que o impacto ou as atitudes, as ações que eles têm diariamente podem impactar de forma negativa ou positiva no meio ambiente. E se eles conseguem impactar já o meio em que se encontra o ambiente escolar, eles precisam de retirar essa informação para as comunidades. Porque não deve ser uma coisa centralizada apenas a nível escolar, mas sim descentralizar nas comunidades. Porque, estamos em uma casa, por exemplo, em que meu pai não entende qual é a importância da conservação do ambiente. Mas eu tenho o filho em casa, ele estuda a questão, a mentalidade verde, ele estuda as questões da conservação do meio ambiente na escola. Então ele, quando chega em casa, diz: pai, não, ou mãe, não, nós podemos, com essa banana, com essa casca de ovo, vamos fazer uma pequena horta. Para além de nós colocarmos fertilizantes químicos, nós podemos, com esse material, esses alimentos que nós deixamos de qualquer maneira, podemos usar e adubar. Aí nós teremos o quê? Uma horta saudável, com alimentos também igualmente saudáveis. Então, esse é exatamente o papel dos clubes ambientais, disseminar a informação, não só a nível escolar, mas também nas comunidades. Aí é quando entramos com a educação informal. O informal é aquela que nós já temos padronizada. A informal é aquela que geralmente as crianças elas vão aprendendo através de experiências que elas podem ter de algum empreendedor, por exemplo, um empreendedor, ou uma experiência que eles podem ter através de vendo um colega ou alguém que eles se inspiram na questão da mudança ambiental. Então, a educação ambiental, na verdade, tem isso. Se eu penso que se nós tivéssemos a educação ambiental de uma forma mais aberta nas escolas, já nos ajudaria muito. Porque nós já construiríamos a mente da criança, nós já padronizávamos a mente da criança a fim de mostrar que suas ações podem ter consequências no futuro. Entender também que somos os pivôs da poluição. Não são apenas empresas grandes que poluem o meio ambiente. Nós também poluímos. Com cada ação que nós fazemos, nós poluímos. Se eu saio daqui, um carro sai, né? Um jovem sai de carro, vai para o seu local de trabalho e já está a poluir. Então, temos que dar essas soluções de como é que nós podemos diminuir a poluição, já é um caminho andado. E os clubes ambientais, eles têm esse papel. Nas escolas, podem optar em pequenas hortas. Como o DRF bem sabe, a hidroponia é uma das soluções a quando a poluição ambiental. Porque nós não poluímos exatamente o meio ambiente, porque não usamos fertilizantes,
poupamos a água, que é um dos grandes problemas, fora que a própria água já está a ser poluída, Exato. infelizmente. Exato. Mas o papel dos clubes ambientais é disseminar a informação que eles têm, aprendendo de uma educação formal, assim como não. Ok. E como é que tem sido a relação entre a vossa organização e os clubes ambientais? Positiva. Positivo em que sentido? Positivo. Nós promovemos, nosso papel na verdade é a parte técnica. Ok. Mostrar como é que funciona a agricultura sustentável, porque a ideia também é formar futuros empreendedores que eles entendam que, como vou ser repetitiva, que os seus impactos podem influenciar tanto negativamente como positivamente. Então, a nossa relação é boa. É boa. É ótima. É ótima. Quando nós conseguimos chamar ou captar a atenção deles, nós conseguimos observar que é a falta da oportunidade que as nossas escolas passam, que as nossas escolas dão às crianças no que tange à educação ambiental. Porque se eles parassem um pouquinho e analisassem ou procurassem saber os alunos o que eles acham. É por isso que eu referenciei anteriormente que só estudamos agropecuária, mas a agropecuária é exatamente uma disciplina que nos ensina a produzir, nos ensina o meio ambiente, sim, mas nos ensina a produzir. A produção é uma produção que danifica o meio ambiente. Ok. Então temos que trazer uma nova abordagem, já chama a atenção deles. Tipo, ok, nós podemos produzir, nós podemos ter um alimento saudável sem precisar ir para a machamba, sem precisar ficar agachado com a nossa enxada, sem precisar colocar pulverizador nas costas e pulverizar as hortas. Então... Muito bem. Aconselharia aconselharia a dizer que cada casa deve ter uma horta? Por quê? Horta hidropônica. Ok. O que é isso de horta hidropônica? Horta hidropônica, referenciando mais uma vez, não prejudica o solo, porque nós fazemos a produção em tubos PVCs. Fora fazer em tubos PVCs, nós também podemos usar matéria reciclável. Ou seja, acaba sendo uma vantagem. Aquela bacia que foi que já está partida, que a mãe já estava a pensar em jogar fora, ela pode ser usada para a produção. Pode ser usado, por exemplo, o bambu, podem ser usados baldes, ou seja, acabamos fazendo útil ao agradável. E sim, aconselharia somente se fosse uma produção hidropônica e se usarmos a compostagem. Compostagem? Assim, o que é isso de compostagem? A compostagem é basicamente o uso de resíduos alimentícios, como por exemplo a casca de banana, a casca de ovo, e aquilo pode ser usado como adubo. Muito bem. Estamos mesmo a aproximar o nosso momento do nosso intervalo, mas gostaria que o Sr. Delton deixasse aqui algumas considerações finais. Agradecer pelo convite e deixar ficar aqui um outro convite para o Dia Mundial da Limpeza, que será dia 20 de setembro, próximo sábado. Mas antes disso, sexta-feira, estaremos nas escolas a fazer aquilo que é a sensibilização dos nossos estudantes. São todos voluntários, todos ativistas, todo funcionário público. A partir das 7 horas teremos 5 frentes. Uma frente em frente à Direção Provincial da Juventude e Desportos e Emprego. Uma frente no edifício do INSS. Também em frente à Praça da Independência. Teríamos mais lá um ponto de concentração. No campo municipal de Timoio, que é mais uma frente. E no mercado do Feira. Então estaremos lá à vossa espera
tragam consigo vassouras, luvas, equipamentos de proteção e vamos limpar a nossa cidade. É uma atividade que será feita no dia 20. Exatamente, no dia 20. Mas antes disso, sexta-feira, teremos as escolas a brincar com os alunos e a gritar lá, lixo no chão, não. Muito obrigado. Sra. Edna, quais são as últimas considerações que gostaria de deixar? Agradecer pelo convite e talvez um conselho, uma exortação. Exato. Pensemos em como as nossas ações podem impactar. Porque se estamos a sofrer hoje com essas mudanças climáticas é porque alguém lá atrás começou. Então a mudança ela deve partir exatamente de nós. De eu, de uma forma individual, entender que o meu jogar a casca de banana fora pode ser uma coisa prejudicial. Então eu só aconselharia que sejamos mais conscientes, que nós pautemos mais por ter mais uma mentalidade a verde, a fim de sabermos reaproveitar aquilo que a natureza nos dá, porque a natureza, dizem que a natureza é a mãe, então Exato. ela nos oferece alguma coisa, então nós temos que saber retribuir, não apenas matar. E sendo meio que provocativa, eu poderia perguntar, quem aqui já fez plantação de uma árvore no ano de hoje, nesse ano 2025? A percentagem, infelizmente, é baixa, mas é uma questão preocupante, porque nós estamos sempre a fazer desmatamentos, mas nunca estamos aí para repor. Nós acabamos trabalhando com aquela política, tirou uma árvore, planta duas, a fim de que da próxima, se você precisar, terá. Mas se você está por aí só a desmatar, como é que terá madeira para a próxima? Então sejamos mais conscientes e sensibilizemos-nos a fim de mudar a questão ou a situação atual que nos encontramos. Há aquele ditado que diz que o homem transforma a natureza, estamos a transformar a natureza para o mal. Infelizmente para o mal, estamos a transformar para o mal. Exato. Muito obrigado. Sr. Delton, não sei se tem mais alguma coisa a deixar. Oi, tudo. Muito obrigado. É desta forma que então tivemos essa conversa com os nossos convidados. Estávamos aqui com Edna Nhantumbo, ela que é oficial de engajamento comunitário no Mosa Hydroponic, e também estávamos com Delton César, engenheiro agrícola ambiental e também ativista ambiental. De recordar que estamos aqui a falar sobre o papel dos clubes ambientais na promoção da educação ambiental formal e informal. Dizer que ainda teremos mais convidados para podermos falar em torno desse assunto. É só a pena o caro telespectador estar aí e nos voltamos dentro de instantes. Até já. Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Suinocultura. Antigamente, o conceito de suinocultura estava diretamente ligado a pocilgas de betão, a grandes gastos em infraestrutura, manutenção e alimentação dos animais. Estas infraestruturas se tornavam como fábricas de doenças, os animais comiam, dormiam e viviam no seu próprio excremento. Com a introdução de sistemas de criação como currais móveis, currais mistos e estruturas móveis, os custos de instalações, alimentação, cuidados veterinários e mão de obra reduzem dramaticamente. Também os animais vivem num ambiente mais saudável e se tornam mais ativos, felizes e produtivos. Uma das técnicas que melhoram a rentabilidade da suinocultura é a seleção de animais. É de extrema importância que o criador possua animais adaptados ao clima em que vive e ao meio ambiente que o rodeia. A castração também é importante para que o criador não tenha problemas com a consanguinidade entre os seus animais e possa fazer a seleção das características que deseja em seus porcos. Suinocultura usando cercas elétricas. Neste sistema, os porcos são movidos todos os dias para novos pastos, nunca entram em contacto com as suas fezes ou urina. Como os porcos estão sempre em movimento, eles criam músculos e queimam gorduras, melhorando a qualidade da carne.
As estruturas como sombras, bebedouros, comedouros também são movidas com os animais. Pensando na mobilidade que este sistema exige, todas as estruturas têm forma arredondada para que possa ser movido com o menor número de pessoas, poupando assim custos de mão de obra. Para que este sistema funcione, os animais têm que ser educados a esta nova maneira de viver, onde não estão presos, mas sim limitados por arame. Para começar a educação dos porcos, devemos fazer uma cerca elétrica e eletrificar os 3 arames. Devemos observar se algum dos animais foge da cerca elétrica. Se for o caso, capturamos o animal e aumentamos uma cerca de só um fio na parte de dentro do curral. Esta cerca de um só fio deve estar a uma distância de 30 cm da cerca principal e o fio deve ser posto à altura dos focinhos dos animais que fugiram. Uma vez que os animais já se habituaram às cercas e já não tentam pular ou atravessar, devemos ter uma estrutura que servirá como uma passagem de um pasto para o outro, onde os animais possam passar sem apanharem choques elétricos, e podemos também usar esta passagem para contar os animais. Suinocultura usando estruturas móveis e estruturas móveis mistas. Um dos sistemas usados na suinocultura moderna é o uso da estrutura móvel. Estas estruturas permitem que os animais mudem de lugar todos os dias, dando-lhes assim acesso a um novo pasto. São estruturas cobertas e que possuem bebedouros, e se forem estruturas móveis mistas, também terão poisos para as galinhas porem ovos. São estruturas leves que 2 pessoas podem carregar, poupando assim em mão de obra. Como os porcos não comem as galinhas e nem existe contaminação de doenças entre estas 2 espécies, as estruturas móveis podem albergar ao mesmo tempo porcos e galinhas, aumentando assim o lucro dos criadores. Outro ganho nos sistemas mistos é que as galinhas vão comer os parasitas que estiverem nos porcos. Este filme foi financiado pela USAID. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. A vitória é de todos nós. Celebramos estes 50 anos da nossa independência, evocando com emoção a memória inesquecível do presidente Eduardo Chivambo Mondlane, o visionário arquiteto da unidade nacional, que uniu os nossos moçambicanos em torno da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, o movimento que liderou a epopeia libertária do povo moçambicano. Os avanços que Moçambique vem alcançando são resultado do trabalho dos próprios moçambicanos, sem descurar o apoio prestado pelos parceiros e países irmãos. Neste momento histórico, reafirmamos o nosso compromisso com ideais da liberdade, da paz e do progresso. E apelamos a todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico e na diáspora, para que continuem a construir juntos o país que sonhamos. Vamos continuar a construir um Moçambique unido, pacífico e democrático.
Volta para a segunda e última parte da nossa edição de hoje no Saiba Mais, e temos mais convidados, como estava a dizer, para falarmos em torno do papel dos clubes ambientais na promoção da educação ambiental formal e informal. Para já, temos como convidado Care Olímpio, ela que é membro do Clube Ambiental da Unizambes, assim que é. É isso. E também estamos com Arthur Luís, ele que é engenheiro ambiental e dos recursos ambientais, a quem vou saudar neste momento. Saudações, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e sejam bem-vindos. Obrigada. Chamo-me Karen Diamantino Olímpio e sou membro do Clube do Ambiente da Universidade de Zambesi. Obrigado. O meu nome é Arthur Luís, formado em Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais, e estendo as minhas saudações a todos os telespectadores que estão deste lado. Obrigado. Muito obrigado. Começando mesmo com o Clube Ambiental da Unizambesi, qual é o trabalho que vocês fazem em termos de educação ambiental? Primeiramente, o Clube Ambiental é um grupo organizado dentro da sociedade, precisamente na Universidade de Zambesi. O clube tem como objetivo principal promover a conservação ambiental e incentivar a participação ativa dos jovens em soluções para problemas ambientais. O clube é recente. Numa primeira fase, o clube tem como público-alvo a comunidade estudantil e tem realizado atividades nas escolas primárias e secundárias 7 de abril. Nesta primeira fase, a gente faz a sensibilização ambiental, através de educação ambiental nesse caso, sobre os diversos problemas ambientais. Também incentivamos a gente faz aulas práticas, atividades práticas, que conciliam o conhecimento adquirido nas aulas. Um exemplo claro disto é a vermicompostagem, que atualmente está sendo realizada na faculdade pelos estudantes de Engenharia Ambiental e Recursos Naturais, da qual eu também faço parte. Também são realizadas algumas atividades sustentáveis, como a produção de blocos sustentáveis, a produção agrícola sustentável através da hidroponia. Então, estas são algumas atividades que o clube em si realiza. Não posso deixar de trás as campanhas, né, de reciclagem. Acho que sim, as campanhas de reciclagem. Bem, estas são algumas atividades que o clube tem realizado nesta primeira fase. E para a realização do vosso trabalho, vocês contam com alguma parceria? Ou tem sido mesmo a nível da universidade? Sim, nesta primeira fase tem sido a nível da faculdade. Ok. Sim. Não tem nenhuma parceria? Não. Muito bem. Engenheiro Arthur Luís, ambientalista, como é que olha para a situação ambiental da cidade de Chimoio, sobretudo? A cidade de Chimoio, eu primeiramente gostaria de endereçar o meu apreço de agradecimento aos intervenientes ambientais desta nossa linda cidade, que graças a Deus nós não enfrentamos defeitos, digamos, severos de âmbito ambiental. Não temos muita poluição, não temos muita contaminação, seja de água, seja do solo, também tanto como do ar. É de agradecer e de louvar os que trabalham neste âmbito. Eu, como um engenheiro especialista na área, não é, digo que a cidade de Chimoio encontra-se em um estado agradável, sítio bom para se viver, sítio bom para se desenvolver qualquer que seja a atividade, pois até então não temos nada que danifique o nosso meio ambiente. Muito bem. E como é que olha a situação da poluição? Sobretudo estamos a falar da mineração que acontece na província de Manica, que temos algumas informações que o governo pretende paralisar com a mineração, sobretudo no distrito de Manica. Como é que olha para esta situação? Esta situação é preocupante
pois a cidade de Chimoio é inteiramente dependente da água proveniente da barragem do Chicamba, sobretudo o rio Revui, que nos fornece água para o consumo humano. Todo e qualquer produto necessário para se consumir tem certos padrões ambientais necessários para que seja autorizado o seu consumo. Eu quero acreditar que se a empresa que fornece-nos a água, que nesse caso é a empresa Águas da Região do Centro, se ela permite até então que a água seja fornecida, é porque a água está a cumprir com os padrões normais de consumo. Porém, a preocupação é agravante, pois há situações e há especulações de que é provável que o rio onde é captada a água já não tenha peixes. Okay. Então, se já não tem peixes, é porque a água já está num nível muito avançado de contaminação. Nesse caso, é de recomendar aos mineradores, não é, para que façam o devido estudo de impacto ambiental, de modo que continuem com a atividade, porém de modo que respeitem os recursos naturais que nos garantem a vida. É exatamente onde eu queria chegar. Exato. Essa paralisação, será que seria a solução para que tenhamos uma boa água? Ou podem continuar a fazer a mineração, mas que haja algum método ou alguma atividade que seja feita para a água que continue a ser boa? Ambientalmente existe a questão de recuperação de áreas degradadas, seja para o solo, seja para a água, também como para o ar. Okay. Então, recomendamos que paralisem ao redor do rio e que os dejetos não sejam despejados diretamente no rio, de modo que possam causar este mal que está a se agravar a cada dia. Pois bem, nós vejamos que usa-se o cianeto para separar o ouro, usa-se o mercúrio também para separar o ouro, e o nosso organismo não tem uma capacidade muito avançada de poder digerir estes minerais, o que os torna perigoso para nós. E respondendo à sua questão, se paralisando é a solução efetiva do problema, eu diria que não, porque de um lado, se nós olharmos para a questão da sustentabilidade, que nós temos que olhar para o meio ambiente, a sociedade e a economia. Okay. Se paralisarmos esta atividade, estaremos a colocar em causa aquilo que é a economia traçada naquele projeto de exploração mineira. Exato. Então, se nós paralisarmos inteiramente, estaremos a colocar em causa aqueles que são os produtores. Porém, eles têm a obrigação de observar a biodiversidade, que é o meio ambiente que deve ser respeitado. Okay. Então, recomendo que façam um estudo de impacto ambiental, porque recomenda-se que quando nesta situação de exploração de recursos minerais ao longo ou à beira de um rio, é necessário que se distem a pelo menos 1 quilômetro de distância. Okay. Então, seria necessário que eles observassem estes espelhos e estas recomendações. Okay. Muito bem, indo Karen, quais são as atividades que têm desenvolvidos como forma de envolver as crianças e jovens na educação ambiental? Quanto a esse aspecto, o Clube Ambiental tem realizado palestras de sensibilização, primeiramente na faculdade, incluindo os estudantes. Também tem envolvido a participação dos estudantes da escola 7 de Abril, primária bem como a secundária. Nós temos chamado os jovens a fazer parte das palestras de sensibilização na faculdade. Okay. Sim. Muito bem. Alguma atividade... Pode continuar? Pode. Não. Alguma atividade que vocês estão a desenvolver para o Dia Mundial da Limpeza que vem? Sim, estamos a preparar uma campanha de limpeza. Ok. Sim. Nas escolas? Nas escolas, nos bairros e na cidade. Muito bem. Arthur, a pergunta é a mesma. Alguma atividade que está sendo feita em torno do dia 20 de setembro que vem o Dia Mundial da Limpeza? Sim. Esta data é muito marcante e importante para nós, como ambientalistas e também como membro do Clube Ambiental. Não poderíamos nós ficar de lado.
deixar de fora, deixar de realizar. Então, estamos a organizar esta campanha e esta jornada de limpeza que envolve e convida a toda a comunidade, seja civil e acadêmica, para fazer parte, porque cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro amanhã. Por esta razão que o lema é dar espaço à vida. Então temos que organizar a nossa vida para que estejamos num ambiente agradável. Sabemos que para desenvolver essa atividade exige, em alguma forma, algumas parcerias. Há um trabalho que está sendo feito por forma a conseguir alguns parceiros para poderem desenvolver essas atividades? Sim. Estamos a trabalhar no sentido de conseguir mais parceiros, de modo que nós possamos ter mais recursos, de modo que as nossas atividades não sejam limitadas. Porque a falta de parceiros, na verdade, para o nosso clube é o maior desafio até então. Porque tendo déficit de recursos, nós não temos como expandir as nossas atividades, não temos como garantir o engajamento efetivo das comunidades, também dos estudantes. É por esta razão que acabamos também solicitando e colocamos a petição de mais parceiros e para que aqueles que estejam interessados possam entrar diretamente em contato com o presidente do Clube Ambiental, o engenheiro Ashito Mkassam. Ele poderá articular todos os processos de associação para aqueles que precisam criar uma conexão de parceria com o Clube Ambiental. O Clube Ambiental, de salientar que ele não está limitado a apenas instituições governamentais. Podem ser empresas privadas, tanto como públicas, também ONGs. Isto porque nós desenvolvendo atividades de parceria com estas empresas e instituições, estaríamos a criar um meio que poderia levar os estudantes a colocarem em prática aquilo que são as teorias aprendidas em salas de aula. De uma forma ou de outra, seria praticamente uma base de estágio para a consolidação das teorias dos estudantes. Então, as empresas estejam livres, estejam à vontade para contactar o nosso presidente, porque serão beneficiados. E quais são as condições para fazer parte do clube? Até então nós não temos, digamos, requisitos definidos. De dizer que para fazer parte, mesmo o senhor apresentador pode fazer parte, porque a causa do meio ambiente é de todos nós. Exato. A vida é de todos nós. Bem sabemos que desde crianças nós aprendemos que o conceito do meio ambiente é tudo aquilo que nos rodeia. E se eu rodeio o meio ambiente, significa que eu também sou um elemento do meio ambiente. No entanto, para fazer parte, nós recomendamos que aproxime as nossas instalações, localizadas no bairro 7 de Abril, concretamente na Universidade Zambeze, a Faculdade de Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais. E lá nós poderemos fazer a integração e queremos todos, porque o nosso lema é pequenas ações, grandes mudanças. Nós não queremos todos fazendo muito, porque nós queremos muitos fazendo pouco, e assim estaremos a impactar grandes mudanças. Muito bem. Indo a Karen, como é que olha para essa experiência de fazer parte de um clube ambiental? Bem, está sendo uma experiência realmente boa. Por quê? Porque o meio ambiente é tudo aquilo que nos disse, a definição que nós aprendemos desde crianças. Exato. Então, fazer parte do clube é uma oportunidade de olhar de uma forma crítica sobre os problemas ambientais. É uma forma de aprender novas formas de como proteger o ambiente, a aprender tecnologias mais sustentáveis, ou seja, tecnologias que não agridem o ambiente. Está sendo uma experiência boa, porque eu como estudante estou a me preparar para o futuro, como por exemplo para ser uma líder no que diz respeito ao meio ambiente. Estou aprendendo muita coisa e que de certa forma irá impactar
na minha vida profissional, porque o meio ambiente fará parte da minha vida, porque estou cursando o curso de engenharia ambiental e tenho com isso um compromisso com o meio ambiente. Então, fazer parte do Clube do Ambiente está sendo uma oportunidade de aprender mais sobre como proteger o meio ambiente. Muito bem. E indo também nessa situação da poluição das águas, como é que olha para esta situação na província de Manica? É uma questão triste, porque, de certa forma, afeta a todos nós. A poluição da água é um problema que realmente afeta a todos nós, porque envolve a nossa saúde. Então, eu, como membro do Clube do Ambiente, tenho o papel de promover a educação ambiental, incentivando as comunidades a lutarem pela preservação do meio ambiente e incentivando as instituições, e, nesse caso, as organizações que estão atuando no ramo da mineração, na Chicamba. Eu convido a eles a optarem por tecnologias melhores para proteger as águas que nós, de certa forma, dependemos delas. Então, é nesse sentido. Na sua opinião, seria boa solução paralisar com a atividade mineira? Não seria, porque isso iria afetar a economia e nós dependemos dessa economia para nos desenvolvermos. Então, a paralisação efetiva dessas atividades não seria a melhor solução, porque onde há vantagens, há desvantagens. Então, a paralisação efetiva não seria a melhor de todas. O que eu aconselho como defensora do meio ambiente, né, é que as mineradoras optem por tecnologias mais sustentáveis, tecnologias que não agridem o meio ambiente, tecnologia que lhes vai permitir extrair os recursos, mas sem danificar o meio ambiente. Muito bem. Indo ao Arthur, como é que olha para a situação, sobretudo, indo mais para essa situação da poluição das águas? Avançou aqui algumas medidas que devem ser feitas para que haja a melhor preservação. Em termos de preservação, no bom sentido da água, como é que deve ser feito? Para preservarmos a água, é preciso que as pessoas, primeiramente, estejam educadas. Okay. A educação é o fator-chave. Olhamos para os garimpeiros, ou tanto a empresa até pode estar a cumprir com aquilo que são as normas, porque se é uma empresa, então está autorizada pelo governo, passou por todo o processo de avaliação, toda a documentação foi comprovada e todas as autorizações foram liberadas. Pois então, para aqueles que fazem de uma forma artesanal, é necessário que eles sejam educados. Por que a educação? Ele pode não estar a carregar até uma culpa e sim inocência, porque é um meio que ele achou ser mais crucial para o emprego, com ele mesmo. Okay. Então, ele não tem noção dos impactos que aquilo possa estar a causar. No entanto, é necessário promover a educação ambiental nas sociedades, de modo que saibam que as suas atividades têm este e aquele impacto, para que eles façam com cautela. Olha, vejamos agora, por exemplo, não é? Supondo que sejas o garimpeiro, passaste a vida toda a desenvolver atividades do garimpo, não é? E chega numa idade como essa, simplesmente o governo ou as autoridades competentes queiram paralisar porque você está a danificar. Você pode até ficar confuso e, como se não bastasse, torna-se revoltado. Exato. Eu passei a vida toda desenvolvendo essa atividade, é o que me mantém, é o que me sustenta. Como que hoje vocês vêm e dizem que eu estou a destruir, uma vez que eu estou a produzir dinheiro? Ele tem um conhecimento de que aquilo produz dinheiro, não tem conhecimento de que aquilo danifica. No entanto, nós pedimos às autoridades competentes, se esta água está contaminada e não está sendo propícia para o consumo, então que procurem meios alternativos para que nós possamos ter uma outra forma de água de consumo. Okay. Desafios do Clube Ambiental para que possa garantir um bom meio ambiente, sobretudo na província de Manica. Nós temos desafios, sim, mas eu gostaria de
olhar mais para aquilo que é a nossa visão, que é de tornar o Clube do Ambiente uma referência nacional de intervenção ambiental. No entanto, o grande desafio mesmo que nós temos é de parcerias, de modo que nós possamos expandir as nossas atividades, como eu estava a dizer antes. Porque para nós expandirmos as nossas atividades dependemos inteiramente de recursos. Então, na falta de recursos, nós não temos como avançar para tão longe. E uma vez que nós queremos ir longe, precisamos de recursos para que nós possamos chegar lá. Porém, a base de tudo é o que nós já estamos a construir, que é o conhecimento. Estamos a dotar de conhecimento todo aquele que é membro do Clube Ambiental, para que ele saiba se posicionar. O grande desafio mesmo é esta falta de parcerias. E é um trabalho que está sendo feito por forma a expandir a visibilidade do clube. Exatamente, existe. Estamos a trabalhar no sentido disso. Estamos até brevemente prevendo lançar campanhas que possam fazer com que as empresas, mesmo que o governo, gostaríamos grandemente que o governo fosse o nosso maior parceiro, porque o governo é que tem a maior influência de angariar mais parceiros para que nós possamos nos firmar de uma forma mais ampla e de longo prazo. Muito bem. Há uma outra situação que está a acontecer, sobretudo na província de Manica, sobre a empresa reguladora da água, que diz que não podemos usar a água para beber, cozinhar, entre outras atividades. Como é que olha para essa situação? Esta situação, para além de ser preocupante, eu poderia colocar, entre aspas, de uma forma especulativa, é fatal. Exato. Para início de conversa, bem sabemos nós que a maior parte da população não tem condições de aquisição de água. Nem todos possuem poços próximo das suas residências ou nas suas residências. E também nem todos os bairros ou todas as zonas possuem bombas para a água de consumo. Sabemos nós que nós colocamos toda a nossa confiança na empresa Águas da Região Centro. Criamos e abrimos os contratos, tivemos os memorandos e hoje nós temos as torneiras em casa, que mesmo com as dificuldades que nós temos, tendo ou não água, nós somos obrigados a pagar uma fatura, que é necessariamente da taxa fixa de nós termos a torneira em casa. Então, do nada nós dizemos para alguém que, entre eu e você, o nosso contrato sim existe, mas eu já não posso te dar, já não te recomendo você consumir o que é meu, logo torna-se crítico para a população. Para onde é que as pessoas vão? De salientar que nós estamos no verão, numa época em que até os rios e poços estão a secar, estamos a ficar com falta de água. Então, a minha questão é, para onde é que nós iremos? Okay. E qual é a melhor solução face a esta situação? Face a esta situação, eu recomendo, é uma sugestão, eu recomendo à empresa que possa criar condições alternativas. Estamos a falar necessariamente de criaram eles furos para que possam extrair a água subterrânea. A água subterrânea ela não é suscetível imediato a contaminações. Okay. Para a contaminação da água subterrânea é um processo muito longo. Como se não bastasse, a escassez da água subterrânea também não é uma coisa que acontece de um dia para a noite ou de um ano para o outro. Exato. Então nós teremos água de consumo para longo prazo, água purificada para longo prazo e também sem corrermos riscos de saúde, desde que eles façam todos os estudos hidrogeológicos para que possam extrair a água, e nós acreditamos que quando forem fazer este processo passarão por todos estes passos. Então a empresa fica de avaliar esta sugestão, de ver se essa alternativa é viável ou não, visto que estamos numa situação em que estamos críticos. Okay. Sem água não há vida, não há saúde, não há higiene. Ok. A mesma pergunta eu gostaria de colocar a Cara. Como é que olha para esta situação
quais são as possíveis soluções que poderia avançar em torno da poluição das águas, sobretudo sobre a situação que está a acontecer na província de Manica, que tem a ver com a poluição? Bem, eu acredito severamente que a melhor solução nesta primeira fase será realmente a abertura de furos. Okay. Sim, seria a abertura de furos, porque as águas subterrâneas não são tão fáceis de contaminar, e pode ser utilizada por um longo prazo. Sim, então acredito que realmente a abertura de furos é a melhor solução. Muito bem, caro telespectador, desta forma que vamos fazendo a nossa edição de hoje no programa Saiba Mais, e só de recordar que hoje estamos a falar sobre o papel dos clubes ambientais na promoção da educação ambiental formal e informal. Para já temos como convidado, como caro telespectador, está a ver, estamos aqui com Delton, não, é Cari Olímpio, é isso, não é? E Arthur Luiz. Estamos mesmo a caminhar para a reta final do nosso programa. Gostaria que deixasse as últimas considerações. As minhas considerações vão para, primeiramente, um convite para todo o público, de modo que possam fazer parte do Clube Ambiental, aproximem as nossas instalações que se localizam no bairro 7 de Abril e nas instituições da UNZAMBES, na Faculdade de Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais. Para os garimpeiros, gostaríamos de pedir que respeitassem a biodiversidade. Para o governo, queremos pedir a sua intervenção a quando daquilo que pode, de modo que criam soluções para que a população tenha água, tenha vida. E para deixar mesmo o contacto diretamente com o presidente do Clube Ambiental, que é o engenheiro Ashiton Kassam. Podem aproximar a ele ou entrar em contato com ele, de modo que possamos nos alinhar para que todos façam parte. O convite fica para todos, não importa. Se calhar podem dizer que o convite é feito apenas a especialistas do meio ambiente. Não, é feito para todos, não importa se você é formado em jornalismo, é formado em língua portuguesa, é formado em língua inglesa, é formado em ensino, é formado em uma outra área da engenharia, não importa, o convite é feito para todos. Todos devemos colocar a mão na massa para que possamos desenvolver ações de mudanças. Muito obrigado. Deixo aqui ficar um convite a todos. Todos são convidados a fazer parte do nosso clube. Por quê? Porque o Clube do Ambiente é um espaço em que você tem a oportunidade de expor suas ideias para preservar o meio ambiente. O meio ambiente é tudo aquilo que nos rodeia, é a fonte da nossa sobrevivência. Então todos nós temos o dever de proteger o meio ambiente. E deixo aqui ficar o lema do nosso clube, que é pequenas ações, grandes mudanças. Então este lema nos deixa refletir que todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente. Então, cada atitude nossa, por menor que seja, tem grande impacto no meio ambiente. Muito obrigado. Não sei se tem mais alguma coisa a deixar. Queremos agradecer pelo espaço dado, de modo que pudéssemos apresentar um pouco daquilo que nós somos. Muito obrigado, e a todos os telespectadores, muito obrigado por nos acompanhar até este momento. Muito obrigado, e agradecemos também nós por ter aceito o nosso convite e estarmos a falar em torno deste grande tema que tem a ver com o nosso ambiente, e acredito que desta forma poderemos melhorar, e estamos juntos nessa. Muito obrigado, caro telespectador, é desta forma que chegamos ao fim de mais uma edição do programa Saiba Mais. Obrigado pela preferência. De recordar que hoje estávamos a falar sobre o papel dos clubes ambientais na promoção da educação ambiental, um assunto que mexe com a nossa província, porque estamos a ter algumas situações que têm a ver com o meio ambiente, sobretudo na poluição das águas. Muito obrigado pela preferência e nós voltamos na próxima edição. Até lá, fique bem.
já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece, desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas.